a gente. Eu acho que hoje vai faltar lição. Se faltar lição de alguém, à noite eu trago, tá bom? Quem porventura ficar sem lição, também envie por e-mail. Até no Zap dá para colar a lição. O arquivo da lição. O Word é bem simplesinho, dá para colar no Zap. Então, se alguém ficar sem a lição, me diga depois. Vamos lá, lição 2 importante também no nosso entendimento. Pode liberar, minha irmã. Amém. Vamos começar então, queridos? Vamos para a nossa segunda lição desse trimestre. Nós estamos estudando aí esse confronto entre a doutrina da igreja primitiva contra a teologia, tradição teológica, e vai aumentar ainda mais o nosso entendimento. Hoje é uma aula ainda de base. A semana passada foi a introdução e hoje é uma aula de base. As boas discussões começarão na semana que vem. As discussões profundas teológicas começarão na semana que vem. Mas não dá para avançar sem dar esse alicerce para vocês. Amém? Então vamos pedir a Deus graça. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela condição mental livre, Senhor, para estar aqui nessa manhã. Estamos com a nossa mente desobstruída e cremos que o Teu Espírito vai nos guiar a toda a verdade. Abençoa cada coração e mente aqui presente. Abençoa aqueles que vão se beneficiar através dessa gravação, da transmissão ao vivo, onde quer que estejam. Que o Teu Espírito esteja tocando cada coração. Dá-nos entendimento, é o que te pedimos nessa manhã, para que não sejamos meninos inconstantes, levados à roda por todo o vento de doutrina. Ajuda-nos, Senhor, nós clamamos. Eu te clamo, teu servo. Ajuda-me na ministração, para que haja clareza de entendimento, luz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar aqui, vamos lá. Então vamos pedir ao Senhor que abençoe seu entendimento, já pedi, né? Para você entender o que nós vamos falar agora. A lição com essa imagem sugestiva de um demônio com a boca escancarada, estilizado, né, irmão? É um diabão estilizado ali. E aqui um teólogo com uma pena na mão, escrevendo, sendo inspirado por esse demônio. Primeiro texto que nós vamos ver nessa manhã é 1 Timóteo 4:1. Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, pastor Timóteo, no seu primeiro livro, né, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 1. Vamos ler aqui que está na sua abertura da lição, vamos lá? Ora, lê comigo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Primeira coisa que destaca-se nessa profecia de Paulo. Primeira coisa que se destaca: ensino de demônios. Muita gente não entende isso, que os anjos caídos são capazes de ensinar. São professores, são mestres, ok? Anjo caído, aqueles que caíram com Satanás, são capazes de passar a doutrina. E sem essa compreensão, essa palavra profética de Paulo perde sentido. Paulo está dizendo que nos últimos tempos, então ele está abarcando desde o começo da igreja até agora, que nós estamos nos últimos tempos desde lá, ok? Estamos na contagem regressiva para a volta de Jesus, um novo tempo. Então de lá para cá tem sido trabalho dos demônios fazer com que muitos apostatem da fé verdadeira. Então nossa grande luta é entre a fé cristã verdadeira e os ensinos de demônios. Essa é a grande luta que puxa o ser humano para um lado e para o outro, ok? Então vamos olhar esses heresiarcas. A palavra heresiarca pode ser nova para vocês, mas derivado de heresia, né? E o finalzinho é o patriarca da heresia, ou o pai daquela heresia, quem criou aquela heresia. Vamos entrar aqui nesse pormenor. Avance para mim, por favor, Marcelo.
O próprio Senhor Jesus advertiu antecipadamente que viriam falsos profetas e falsos mestres, com seus ensinos malignos, que não provêm do Espírito Santo de Deus. Mateus 24:11, também grandão, vamos lá, igreja. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Para estabelecermos o antagonismo entre o falso e o verdadeiro, o que é um verdadeiro profeta? Vamos lá. O que é um verdadeiro profeta? O que fala o que Deus está mandando. Basicamente, bem no popular, o profeta fala o que Deus está mandando. Ok? Então, o que ele fala provém de qual espírito? De Deus. Esse antagonismo, então, o falso profeta fala o que Deus está mandando? Não. Então ele fala baseado em qual espírito? Espírito engano, espírito demônio. Só tem duas forças da natureza atuando aí no mundo espiritual, irmãos. Ok? Eu já falei isso em outra aula. Esse negócio de variante de monstros, isso aí é ficção científica, é ficção. Ok? Como é que se chama? Mito. Mitologia greco-romana, por exemplo, criou um monte de deuses, semideuses, né, criaturas. Você sabe o que é um cíclope? O que é um cíclope? É um cara com olho só. Existe isso? Um gigante com olho só? Deixa eu falar para vocês, não existe essa variante. Não é? Centauro, homem, cavalo. Tudo isso é mitologia, é viagem. É coisa que os demônios inspiraram os homens, né? Enganaram os homens. Só existe duas classes no universo, ok? Seres carnais e seres espirituais. Ponto. Os carnais somos nós, seres de carne e sangue, homens. Os espirituais são os anjos. Deus só criou esses dois tipos, ok? Dentro da classificação dos anjos, tem anjo fiel e anjo caído. Todo demônio é anjo caído, ok? É anjo que já foi originalmente do céu e hoje está perturbando a humanidade aqui na Terra. É simples assim. Então não existe vários tipos de demônios, de ogro e outras coisas a mais que você imaginar aí, tá bom? É tudo ficção. São demônios, são anjos caídos. E os anjos são seres inteligentes. Para começar, tá bom? Eles não são seres bestiais, irracionais, monstros descerebrados. Eles são altamente inteligentes. Por isso podem enganar os homens, se disfarçando de diversas formas. Ok? Então isso é muito importante. Era de se esperar, portanto, que a verdade de Cristo fosse afrontada com o contra-ataque do inimigo, Satanás e seus anjos, que usariam como instrumentos os falsos mestres. Jesus aí em Mateus 24, ele adverte sobre os falsos profetas. Em outros textos fala também dos falsos mestres. Está falando de seres humanos, ok? Pastor, você está confundindo? Uma hora você fala demônios são mestres, outra hora fala que seres humanos são mestres. São as duas coisas, uma parceria. Quantos entenderam? É uma parceria. É simples assim. Se eu sendo mestre aqui, pastor de vocês, ministrando a palavra, estou pelo Espírito Santo de Deus, é uma parceria entre Deus e eu. Ok? Da mesma forma, os falsos profetas e os falsos mestres, seres humanos de carne, cuja inspiração não provém de Deus, provém de anjos caídos. Todo mundo entendeu? Seja ele possesso ou não. Nem sempre o instrumento do inimigo é possesso. Ele pode ser influenciado. Ele pode ter ali a mente dele, como é que eu vou dizer? Aliada ali, né? Dominada com princípios do inimigo. E ele usa isso, ok? Mas não necessariamente incorporado. É a mesma vibe, né? Hoje usa essa expressão vibe. Mesma vibe. Então preste atenção. Tudo já foi dito por Jesus. Que viriam. Ok? Não há nenhuma surpresa. O apóstolo Pedro também advertiu. Vamos lá ler aqui, texto canônico, né? Quando for texto canônico, eu vou destacar. Texto
fidedigno canônico. Vamos lá? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então Pedro já está advertindo as comunidades cristãs daquela época, as congregações, que estavam bem no começo da sua jornada, que viriam, como já tinha acontecido antes, voltaria a ter falsos profetas e falsos mestres. Quando é que já houve isso antes? Houve também dentro do judaísmo, falsos profetas. Ok? Nós estamos avançando aqui para o período da igreja. Mas antes da igreja não tinha falsos profetas? Tinha. Um monte, até está na sua Bíblia, um monte. Ok? Balaão, por exemplo, foi um falso profeta, apesar de que foi usado. Mas Deus usa quem Ele quiser. Ok? Até o inimigo, se Ele precisar. Mas é falso profeta. E outros tantos. Ao longo da história, levantou-se muitos falsos profetas. Mas esses aqui que Pedro está advertindo, eles iriam introduzir. Então preste atenção, irmãos. As comunidades tinham a verdade pura, recebida de apóstolo, 100% pura. Qual era a pregação, o evangelho e o ensino na igreja primitiva? Algo absolutamente puro. A pregação direta de um apóstolo. A pregação sem espúrios, sem viagens, sem especulações doutrinárias. Era o que Jesus disse. O que Jesus contou para os apóstolos, eles contaram para as congregações. Então, originalmente, o evangelho e a fé cristã era pura. Mas viriam esses falsos mestres e falsos profetas para introduzir. Qual é o alvo do inimigo? Introduzir, enganar a quem? O mundo? Aos santos. É para introduzir na igreja. Como destruir o cristianismo? Introduz o erro dentro da igreja. Aparentando como? Por isso tem a palavra dissimuladamente. Esse tema aqui é importante. Como é que se introduz uma mentira para ser aceita no meio do povo de Deus? Com cara de verdade. Com cara de verdade. Não pode ser uma mentira escancarada. Não pode ser uma mentira pura. Não é aceita. Senão não é aceita. É uma mentira misturada com um pouquinho de verdade. Uma pitadinha de verdade. Eu não posso prever aqui qual é a proporção dessa mistura, mas é tipo assim, vamos lá. Jesus é o Filho de Deus. Isso é uma verdade. Mas ele veio de uma estrela. Isso é mentira. Entendeu? É falar uma verdade, um pedacinho de verdade, com um anexozinho de mentira. Uma pitadinha de mentira. Jesus é o Filho de Deus, porém, ele é um espírito superior. Isso é um engano. Não deixa de ser superior, mas no sentido que eles falam, né? No sentido de que qualquer um pode chegar. Aí já começou a mentira. Então, a estratégia do maligno foi usar homens, falsos mestres e falsos profetas, para ir colocando sujeira na doutrina, que era originalmente pura. Ok? Então vinha um pregador, chegava naquela... Imagina aí, viagem na sua mente 2000 anos atrás. As igrejas não tinham a estrutura que tem hoje. Era um povo de gente acuado, perseguido pelo Império Romano, as reuniões às vezes secretas, escondidas. Não tinham os livros disponíveis que nós temos. A Bíblia não era assim, cada um tinha um pouquinho de rolo, ou de memória. E aí chegava um pregador itinerante dizendo: eu sou de Cristo. Nós também somos. O que você vai trazer aí hoje? Eu vou trazer uma porção da palavra. Aí ele lia um texto da palavra e introduzia um engano junto. Entenderam a questão do introduzir? Colocar ali, no meio daquela pregação, parecendo cristã, bota uma sujeira junto. Um pensamento herético junto. E assim as igrejas tinham que ter um grande discernimento. Por isso João diz: provai os espíritos se procedem de Deus. Muita gente não prova, ouve, acha bonito, entra na sua alma, entra na sua mente, no arquivo da sua mente. Tem que provar, tem que passar no crivo.
Ok? E assim a igreja foi sendo atacada, logo no nascedouro, na igreja primitiva, por muito engano, muita coisa sórdida, ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou. Está falando de Jesus. Como é que a igreja cristã, entre aspas, chegou ao ponto de negar Jesus? Quem pode dar um exemplo? Que vai evoluir para isso. Aí nega com as atitudes que vão passar a exercer, achando que estão recebendo verdade. O falso cristianismo como religião também é negar Jesus. Mas tem uma maneira mais prática e teológica de negar Jesus. Dizer que ele não é Deus. Dizer que ele não é Deus. Ou o espiritismo, dizer que ele é só um espírito Evoluído. Tirar a divindade de Jesus é uma maneira teológica de anular o poder dele. Ok? De blasfemar contra ele. Mas a igreja católica romana, ela fez algo pior. Ela transformou Jesus em quê? Um bebê de colo irracional. Parece bonitinho, mas é uma blasfêmia. Jesus teve infância? Teve, no colo de Maria. Mas ele se tornou homem. Ele se tornou pleno. Deus pleno, homem pleno. Ele não permaneceu um infante. Mas a igreja ensinou às populações que Maria é adulta. E ela cuida do menino Jesus. E o Jesus não passa de um menino que precisa ser cuidado. Que não tem ainda raciocínio. Menino Jesus. E o Papa vai lá de vez em quando dar um beijo numa estátua do menino Jesus. Um bebê. Isso é blasfemar de Cristo, é diminuir ele até ele não valer nada. Ok? Então entendam como é que é a sutileza do negócio. A grande guerra que houve no cristianismo inicial. Ok? E as igrejas tinham que ter muito discernimento. Porque ouviam pregadores, profetas, e tinham que dizer, isso aí não está batendo com o que eu aprendi do apóstolo Paulo. Isso aí não está batendo com o que eu ouvi de Pedro. Eles tinham que ficar avaliando. Oi? Tá? E naquela época era difícil. Seja quem for pregador, sobre isso me coloco, ao pastor também, ao pastor Sérgio, tanto outro quanto eu, mas nós temos esse escritura aí, cara. Tem que avaliar, né, pastor? Será que é verdade que esse pastor está expondo para a igreja essa relação? Não tenha medo, não está indo contra o pastor, ao contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Então você está imaginando que esse não, porque esse está pregando a verdade. Entendeu? O que acontece hoje é o seguinte: nós temos vários pregadores, muitos bons por aí, deixando o quê? A Bíblia de lado, levamos a Bíblia para a igreja e ficamos só com aquilo que estamos recebendo. Exatamente. Se tem uma apostasia ali no meio, se tem um engano ali no meio, eu vou absorver tudo isso e vou esquecer o que está escrito na palavra de Deus. É isso que é tremendamente. Eles não tinham lá. Entendeu? Mas nós temos outro. Se nós temos outro, tudo bem. Você está sendo até como um peixe, aquele peixe, né? O baiacu que incha, está cheio de coisa, e de repente ele murcha. Então nós temos que estar atentos para quando alguém vir pregar, isso aconteceu isso, pastor. Quando isso aconteceu, por exemplo, lá no nosso antigo pastor. Às vezes pessoas vinham de fora para pregar uma palavra. Palavra abençoa, coisas absurdas. O pastor assim, eu não vou chamar mais ninguém. Porque eles vêm, botam uma coisa, botam a igreja Uma situação difícil. Uma situação difícil e eu vou ter que levar tempo para consertar. Então ali tem que ficar muito atento em relação a isso. Nós temos que assumir essa ideia. Diga, Varão. Pastor, é porque nos dias de hoje, né, isso é muito comum acontecer, e no nosso caso, né, por causa da carga de verdade de palavras que nós temos, nós conseguiríamos identificar... Filtrar, né? As pessoas comuns não vão conseguir filtrar. E hoje em dia, se você entra em determinadas igrejas, ou mesmo em alguma pregação que você assiste aí, na internet, ou sei lá, qualquer mídia dessas aí, que você bem farta de informações, entre aspas, né? Sim. Eles vão abrir o discurso com um tema e com versículos bíblicos. Sim. O perigo não está nisso. Aliás, o perigo até está nisso. Que as pessoas vão se ligar para os caras que elas estão lendo o versículo bíblico. Só que logo em seguida, eles começam a desdobrar da maneira deles. É isso que é o problema. Ali é que veio
A Bíblia, a palavra é só o chamariz. É a isca para os incautos. Você entra ali porque você está lendo um versículo bíblico. Mas o que vem depois? O que vem, né, no bojo disso tudo? Tem que provar, como o pastor disse. Raramente você vai ver alguém, graças a Deus aqui na igreja, sempre foi assim, sempre será. A pregação é exposta com texto bíblico e mando vocês lerem na hora. Não é isso? Você acompanha a sua Bíblia. A menos que você seja preguiçoso e não queira olhar para a Bíblia. Mas se você não for preguiçoso, as pregações aqui são bíblicas, ou seja, tem que olhar para o versículo. E às vezes massas de textos enormes, né? Eu faço para vocês lerem. 15 versículos do mesmo capítulo, numa pregação é muita coisa. Aí as pregações ficam muito extensas de texto. Mas é necessário olhar para os textos. É necessário examinar se é ou não é. Ok? Agora imagina para a igreja primitiva, que não tinha Bíblia editada como nós temos. A membresia não andava cada uma com um rolo de pergaminho não, irmãos. E lá para cá não. Tinha um pergaminho para a congregação toda. Então tinha lá um leitor oficial naquele culto, da igreja primitiva, e ele ia com aquele rolo lá, abria e lia, para a congregação ouvir. Ok? Então era muito mais difícil controlar, não é? Essa apuração da verdade, tinha que ser no espírito, tinha que ser daquilo que receberam e comparar. Bom, Pedro não falou assim, Paulo não falou assim, Jesus não falou assim. O que está escrito no Evangelho. Isso dificulta muito, se a gente for tentar fazer, como já aconteceu comigo, uma correção em alguma pessoa que recebeu essa informação, ela te rebate com toda a força, dizendo que está na Bíblia. Não, aí é complicado. Quem disse que é fácil? É uma guerra. Eu declaro isso exatamente como uma guerra. É uma batalha espiritual. O campo da batalha, a mente dos seres humanos. Ok? Aquela parte ali, até ao ponto, ou seja, existem níveis para negar. Aí eu vejo que também negar o reino de Deus é uma forma de não negar o filho, aquele que resgatou, mas negando o reino. Tira do filho a glória. Mudando como é o reino, acaba diminuindo a glória dele. Diminui. Direto e indiretamente está tirando a glória dele. O direito dele de ser rei sobre essa terra, por exemplo. Você tirou o reino, ele perde o direito de herança. Muda tudo. Então, olha só, qual é a situação? Eu vou avançar aqui, mas deixa vocês raciocinarem, olha só. Presta atenção aqui no que o pastor vai falar. Uma coisa é a igreja iniciante lá, tendo que filtrar o que vinha de fora, que é ser introduzido. Então, toma por base que a igreja tinha a verdade pura, ok? As primeiras congregações, as plantadas pelos apóstolos, nas viagens missionárias de Paulo, ele deixou o evangelho puro, verdadeiro, ensinado corretamente. A grande luta da igreja primitiva era o que vinha de fora, tentando entrar. Qual é a nossa grande dificuldade? É o contrário. Porque já entrou, lá nos séculos para trás, toda sorte de porcaria, de heresia, de blasfêmia, de heresia destruidora, já entrou no bojo da igreja, na fé, não é? Deturpou a fé. Então hoje nós estamos no século 21, passaram 20 séculos, desde o século I. Muito tempo já passou para eles costurarem sua coxa de retalhos cheia de porcaria. Nós somos herdeiros de uma coxa de retalho teológica horrível. Para nós o caso é diferente. Nós não estamos impedindo de entrar. Nós estamos nos descontaminando. Desconstruindo, tirando de nós heranças religiosas. Tirando um monte de porcaria que recebemos. A graça de Deus para isso também, né? É porque Deus quer no tempo do fim que a igreja seja santa, pura, sem mácula, sem contaminação alguma. Hoje nós estamos num processo de desintoxicação de tanta teologia podre. Passando por todo um processo para limpar o sangue. Mas assim, eu acho também que a batalha que a gente está travando agora também para, por exemplo, quando a gente vê um líder da igreja católica ou até outros teólogos que se dizem
evangélicos, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Pois é, olha aí, é uma heresia. Introduzir, né, a permissão da homossexualidade, da Então, não é um ataque frontal à fé ortodoxa? É um ataque frontal, ok? Hoje, como há um pregador, e algumas igrejas estão sendo excluídas, viu, irmãos? Tem igrejas modernas agora, cujas as denominações estão excluindo a igreja inteira, porque estão derivando para esse liberalismo e outros ismos que entram, né? E aceitando o homossexualismo e por aí vai. Hoje nós estamos num processo de desintoxicação de toda a sujeira que já recebemos. Nós não somos responsáveis pelo que recebemos. Novo convertido chega numa igreja denominacional e passam para ele todo um currículo, toda uma doutrina que foi recebida séculos antes. E nem questiona-se, né, se está certo ou está errado, já está na tradição. É simples assim. Na verdade, é uma função dupla. Tem que se descontaminar do que já entrou e tem que impedir que entre novas heresias. Aí que está o problema. Porque, como foi dito ali, essa abundância de informação que hoje nós temos é uma faca de dois gumes. Tanto pode nos abençoar como pode nos matar. Porque nós temos hoje, qualquer um faz um vídeo, irmãos. Nós estamos fazendo um vídeo aqui agora. Uma criança hoje tem o celular na mão e ela faz um vídeo. Ela faz um vídeo. Um adolescente, um desinformado, um satanista pode se passar por um cristão e pegar uma doutrina, deturpar e jogar um vídeo na internet. Você não vai nunca saber necessariamente que ele é satanista. Pastor, eu vejo duas vertentes totalmente diferentes, assim, caminhando paralelo. Posso estar errado, me corrija. Eu vejo dessa maneira. Eu vejo uma igreja saindo realmente do engano. Sim. Tentando se Deus está lhe tirando. O que era antigo, não só essa igreja, mas eu vejo outras. Sim, também, graças a Deus. E vejo uma igreja também caminhando paralelamente, com a mesma face santa, entre aspas, buscando se adaptar para poder sobreviver, se adaptar. Eu entendo. Aos modismos. Exatamente, a tudo. Para sobreviver como igreja e não fica duas paralelas. Assim, uma igreja buscando santificação e uma com a mesma força, porque ela tem louvores, ela tem palavra, ela tem tudo. Entendeu? Só não tem a verdade, de repente não tem o espírito. Pois olha só, isso que você colocou agora me fez lembrar. A igreja contemporânea é uma igreja LGBT. Tem uma aqui em Madureira. Tinha uma ali em Madureira na Carolina Machado. Se você vê um culto de uma igreja LGBT, é igual o culto evangélico normal. Então, tem culto, tem louvores, canta para Jesus, tem pregação, tem tudo igual, tem apelo, tem tudo. Se adapta ao sistema e... Mas o que falta nesta igreja? O Espírito Santo. O que falta nessa igreja? Tem tudo. Tem emocionalismo, tem tudo. Só não tem o Espírito Santo. Só não tem a verdade. Logo tem as heresias de demônios. Sim. Não, tem a mentira. Tem a mentira. Não é oca. Ela não é vazia. Ela está preenchida, só que de engano. Avança para mim. Isso é uma discussão muito séria, viu, irmãos? Porque nós estamos vivendo no tempo do fim. Esse tempo que Pedro e Paulo ali assinalaram, e Jesus assinalou. E é um tempo muito difícil, você tem que separar literalmente joio do trigo. O que você come na internet? Cuidado. Tem muitos pregadores na internet, mas nem todos são mestres. E tem muito com aparência de mestre, que é falso mestre. E tem muito falso profeta também. Então, às vezes você acha uma palavra tão boa, pastor, essa palavra está tão boa. Verifica direitinho se procede de Deus. Verifica com a escritura. Não verifica só de o que você acha, não. Olha se tem base bíblica, se a base está correta, se a interpretação está correta. Ok? Mas nós estamos aqui no tempo que começou esse ataque dos heresiarcas. Vamos entender o que são os heresiarcas. Nós não vamos analisar todos os enganos das religiões pagãs que existiam no período da igreja. Seria extenso demais. Estudar a mitologia greco-romana, nada disso nos interessa. Em especial, veremos as heresias que se levantaram estrategicamente para se infiltrar e deformar a fé autêntica dos cristãos primitivos. Vamos analisar
as heresias que foram mais diretas contra o cristianismo. Ok? Aquele cristianismo que estava puro, apostólico, ela foi atacada para ser deformada logo no começo. Esses hereges que nós vamos ver, não todos os hereges que existem, mas esses específicos. Um dos chamados pais de heresias foi Simão de Samaria, que teve contato com os apóstolos e tentou comprar o dom do Espírito Santo. Esse herege foi registrado na sua Bíblia. Talvez você não saiba que ele é um grande herege, apenas um desavisado, não é não? É um grande herege, ok? E esse texto tem na sua Bíblia, já no começo aí das missões apostólicas, já teve um confronto aqui. Atos 8, de 14 a 24. Vamos ler aqui comigo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Segundo a Escritura, vamos ver mais adiante, Simão era um mágico, entre aspas, mágico itinerante. Ele já enganava um monte de gente com truques, com trejeitos, se sentia o cara, né? Mas quando ele viu Pedro e João verdadeiramente manifestando o poder de Deus, ele sabia que o que ele fazia era truque, mas ele viu o poder de verdade. Aí ele falou: pô, isso aí eu quero. Mas percebam que ele não quer só receber o dom do Espírito, ele quer ministrar para outros. Ele quer participar do ministério de distribuição do Espírito. Aí ele oferece dinheiro. Essa compra, a tentativa de compra de algo espiritual, cunhou o termo simonia, de Simão. Então, na igreja, quando se tenta comprar alguma coisa espiritual, o termo é simonia. Ok? Que vem de Simão. Vamos ver o restinho da história. Avança aí para mim, por favor. Verso 22 até o verso 24. Vamos ler, igreja? Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. O camarada ficou com medo. Ele percebeu que o que ele fez foi totalmente contrário à vontade de Jesus, e ele tinha medo, é supersticioso. Será que o Deus deles vai bater em mim? Vai jogar uma praga em mim? Por favor, tire essa mandiga de cima de mim, pediram para os apóstolos. Que nada que vocês falarem aconteça. O camarada é supersticioso, mas o coração dele não era reto, ok? Pareça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério. Isso aí, viu? A dramatização ajudou a visualizar, não deu? E bem textual, né? Bem dentro do texto. Podem acender aquelas que estavam acesas só. Essas aqui da frente não. Amém? Viram como é que era difícil já no começo do cristianismo, nessa encenação, controlar o que estava acontecendo nas localidades? Porque logo aparecia um da parte do maligno, para tentar deturpar o trabalho. Ok? Mas eu achei interessante essa dramatização, porque está bem dentro dos versículos, até cito textualmente. Então, amados, esse Simão, que nós vimos ali na encenação, dentro do texto canônico, ele parece arrependido, ok? Mas a história continua. O texto de Atos dos Apóstolos não vai correr atrás de Simão e registrar tudo que ele fez, nada disso. A história do cristianismo, da igreja primitiva, diz que ele não se arrependeu coisa nenhuma e se tornou um pregador de uma grande heresia gnóstica.
Ele é o pai do gnosticismo na Samária. O gnosticismo é uma doutrina apóstata, terrível. Segundo a história da igreja primitiva, esse mesmo Simão se tornou o grande heresiarca na Samária, com a doutrina gnóstica. O que era o gnosticismo? Era uma doutrina cética que desprezava o corpo como sendo mal, em oposição à alma, cuja essência seria boa, quando essa fosse liberta da matéria através do conhecimento ou gnose. Gnose é conhecimento. Então, vou aqui resumir. O que é o gnosticismo? Já ouviram falar? Todo mundo já ouviu falar, não já ouviu? O que é o gnosticismo? Foi um grande desafio para a igreja cristã vencer essa onda de gnosticismo que havia naquela época. A verdade de Deus tinha que ser confrontada com os gnósticos, que era uma doutrina muito espalhada naquela ocasião. Basicamente, o gnosticismo tinha a mesma forma, mesmo que tivesse pregadores diferentes em regiões diferentes. A gnose que liberta, ou seja, o conhecimento que liberta. A ideia de que todo ser humano, em essência, é bom na sua alma. Já começa errado aí. Ok? Porque, na verdade, o que nós temos é uma alma manchada pelo pecado, que nos inclina para o mal. Já começa errado aí. Mas na cabeça dos gnósticos, a alma é boa e o corpo físico é que é mal. O corpo externo é que é mal e que induz o homem ao erro. A matéria. Então, a alma está presa dentro de um corpo mau. Então, qual é a maneira de você se salvar? Destrua a matéria. O ascetismo é separação de tudo. Então, a pessoa virava um monge. Não posso comer isso, não posso tocar aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, para poder tentar salvar a alma. Parece santidade, mas não é. É radicalismo. Ok? E a outra coisa que faziam, ou totalmente se separando de tudo que é mundano, ou o outro pensamento foi mais sórdido ainda. Vamos acabar com o corpo esbanjando-se o máximo na carne. Quanto mais eu desgastar minha carne, mais rápido eu liberto a minha alma. Olha a ideia. Então vou cair na prostituição, vou cair na glutonaria, vou cair na bebedice, porque assim eu destruo o corpo e a minha alma se liberta desse corpo mau. Olha que ideia estúpida. Pois bem, esse era o gnosticismo, com as suas várias interpretações, com algumas nuances, mas basicamente é isso. A carne é má, a alma é boa, a carne é má. Então tem que se libertar essa alma boa da carne má. Ao ponto de dizerem que Jesus não tinha carne e corpo humano. O gnosticismo pregava que Jesus não veio em carne, porque a carne é má. Então Jesus veio numa aparência de carne. Olha a sutileza do maligno. E até a terra, né, pastor? A terra agora é impura, vai ser destruída. Tudo que é matéria. O diabo transforma o que Deus fez em tudo perdido. Então presta atenção. Se Jesus não veio em carne, eles negam o básico do cristianismo, é a ressurreição. E a ligação que o Cristo tem com todos nós, como está no livro de Hebreus. Ok? Ele se fez carne por causa dos seus irmãos. Se ele não veio em carne, ele não tem parte com a minha salvação, ele não tem parte com a minha humanidade. Então o gnosticismo pregava que Jesus não tinha corpo de carne. Ele parecia com um homem, mas ele não era um homem literalmente. Então negava o Salvador. Ok? Mas era sutil, né? Porque na pregação você dizia, olha, Jesus era muito santo, ele é uma divindade, ele não pode ter carne, porque a carne é má. Então parece uma pregação justa, mas na verdade nega o Salvador e nega ele como mediador, porque ele passa a não ter similaridade com o Adão caído que ele veio salvar, nós, a humanidade caída. Esse era o gnosticismo. E na sua Bíblia fala do gnóstico também, quando Jesus repreende os nicolaítas. Já leram essa passagem, né? Então olha como é que a igreja primitiva já estava cercada de infiltrados, digamos assim, atacando. Jesus, nas suas cartas para as igrejas da Ásia, 2 delas ele fala sobre os nicolaítas. Numa delas, na igreja de Éfeso, ele elogia
que eles conseguiram se preservar da doutrina dos nicolaítas. Mas na outra igreja de Pérgamo, pelo contrário, já tinham vários na igreja contaminados pela doutrina dos nicolaítas. Os dois textos aqui, ó. Jesus aqui elogia a igreja de Éfeso. Apocalipse 2,6. Está bem grandão para você poder falar e não ficar só me ouvindo. Vamos lá? Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus diz, eu odeio essa doutrina maligna deles. Vocês estão bem, a igreja de Éfeso, que vocês também rejeitam a doutrina contaminante dos nicolaítas. Ok? Mas não é a mesma sorte da igreja de Pérgamo. Olha aqui a igreja de Pérgamo. Na mesma época, tá certo? Uma congregação conseguiu barrar e outra se deixou infiltrar. Mesma época. Apocalipse 2,15, vamos lá? Outro sim, também tu tens, os que na mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, gnósticos. Portanto, arrepende-te e que, se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Imagina Jesus ameaçar, vou matar vocês com a espada da minha boca. Vou guerrear contra vocês, que estão na igreja, mas estão na doutrina dos nicolaítas. Jesus está dando um recado interno para a igreja, não é assim, Jesus não está pregando assim contra os ímpios lá fora. Ele está falando, dentro da casa do Senhor, tem gente já contaminada com a doutrina dos nicolaítas. Se não mudar, se não se limpar, vou pelejar contra esses cidadãos, contra esses crentes. Amém? Compreenderam como é que foi difícil no começo da igreja? A luta contra a heresia entrando. Avança para mim. Vou mostrar a vocês como é que os demônios ensinam os seres humanos. Ou pelo menos tentar demonstrar, biblicamente. Como demônios ensinam os homens. Como eu falei, é um grande erro subestimar os anjos caídos. Como se fossem seres irracionais e incultos. Quando você vê uma pessoa possessa, ela fica parecendo um animal. Não é isso? Ela rosna, ela baba, ela fica toda ruim, sem raciocínio direito, falando difícil. Mas isso é porque tem um ser pensante dentro de outro ser pensante. Ok? A incorporação de um anjo caído, a pessoa ficar endemoniada, significa que o ser humano, a alma do ser humano, o raciocínio do ser humano, fica em segundo plano. E aquele anjo caído passa a dominar aquele corpo. Ok? Isso é o demônio no corpo humano. Quem fala? A voz pode ser do hospedeiro, mas a mente que está articulando aquela voz é do anjo caído. Às vezes, por causa disso, vocês já viram várias vezes endemoniado, fica parecendo que os demônios são animalescos. Não é? Não é? Tá rindo? É sério. Não é assim? Então, demônio é tipo pitbull. É cachorro. Não, demônio não é cachorro. Esse é o efeito dele dominando o ser humano. Que está ali, dois seres no mesmo corpo. Ok? Mas eles são altamente instruídos, são inteligentes. Estão há mais de 6.000 anos aí na Terra vendo o homem desde o começo. Então já viram de tudo que o ser humano é e pode fazer. E eles sabem perfeitamente como iludir, enganar os seres humanos. Ok? Nós não levamos em consideração o mundo espiritual que nos cerca. Você acorda, toma seu café, vai trabalhar, pega um ônibus, pega um busão, pega seu carro. Você só vê ser humano. Se você prestasse um pouquinho mais de atenção, tivesse um pouco mais sensível, além desse mundo visível que nós estamos aqui contemplando, tem sobre nós uma súcia de demônios. Muitos demônios. Tem olho para tudo quanto é lado te vendo, te observando. Aonde você está, tem olhos te observando. Lá na sua casa, tem olhos te observando. O mundo espiritual todo está te observando. Ok? Tanto os de Deus como os do inimigo. Pastor, mas no Espiritismo também tem a manifestação sem ser animalesco.
Também tem, né? Culta. É porque, pastor, eu acho É enganação, é a maneira de enganar. enganação. Até São pra... coisas diferentes, pastor. A natureza de como ele se manifesta é difícil para a gente explicar. Eu acho que é até uma ensinação também, até para caracterizar cada um com a sua própria. Tipo assim, um chega nervosão, o outro chega nervosão. Pode ser que haja demônios de categoria diferentes também, né? E pode um demônio dominar o outro. Tipo assim, o Pai de Santo vem, um demônio bonzinho e tira um demônio caraca. Mas isso é uma armação, porque demonstra poder. Exatamente, aí faz demônio. Um endemoniado dominando outro demoniado, mas demonstra poder para aquele que dominou, né? Exatamente. É complicado, irmão. Essa semana tá aí na mídia aí, procura aí na internet depois, tá? Tem olhos para os ver, entendeu? Ali é uma realidade, não Mas para nós vermos, Os dois estão endemoniados, tanto que está expulsando como que está saindo. Olha só, essa semana deu aí na internet, depois você procura, uma sessão em que a pessoa estava sendo, a mulher estava sendo exorcizada, e ela estava com o espírito da Shakira. Santo Deus, Santo Deus. Eu acho que ela canta, eu não cheguei a ver o vídeo, irmão. Ela canta um trecho da música. Ela canta música? Eu não cheguei a ver esse vídeo. Eu não tive estômago para ver isso, não. Nem tempo. Eu passo assim os vídeos, que eu estou catando esse vídeo para vocês, aí passa lá no feed do YouTube. Eu fiquei, como é que é esse negócio aí? A mulher está cuspindo a Shakira? Não é que está cuspindo a Shakira está viva, né? A cantora existe, está viva. Ela está cantando música da Shakira. E por aí vai qualquer macaquice que o demônio, como ele disse ali, fazendo encenação, queira fazer. Pastor, só uma complementação aí, no caso do espiritismo, eu acredito que a manifestação é diferente, porque as pessoas que se ajuntam com o espiritismo têm desenvolvimento intelectual. Isso. E não se deixariam levar por animais. Exatamente, que não é a mesma coisa. Você vai comparar, por exemplo, o espiritismo de Kardec, você não vai comparar com o espiritismo da Maria Mulambo, da Umbanda, da Quimbanda, da magia negra, não é a mesma coisa. Mas enganação são os dois. Só que para os intelectuais do espiritismo de mesa, eles não iam aceitar uma coisa babana, não iam aceitar. Para enganar eles tem que ser um espírito culto. Tem que ser um espírito culto. É diferente, é nível superior. É por aí. É intelectual o demônio. E ele sabe enganar tanto os que têm nível superior como os que são mais rasinhos. Só fazendo assim uma observação, isso é algo que está sendo agora, no livro de Enoque. No livro de Enoque fala que esses maus espíritos seriam, no caso, espíritos dos gigantes, né? Mas aí varia muito. Eu sei dessa teoria, mas é complicado. E o livro de Enoque é complicado, já falamos sobre isso. O livro de Enoque é complicado. Justamente porque tem coisas boas e coisas ruins, é difícil separar. É difícil separar. Tem hora que o livro de Enoque parece que pode ser até aceito como canônico, tem hora que não, pelo contrário. Muito pelo contrário, tem coisas ali completamente dispares da palavra, bem diferentes. Ok? Vamos para o texto bíblico. Eu não coloquei referência desse texto, é 1 Pedro 1,12. Mais uma advertência do que ia acontecer. Vamos ler? Está bem grandão. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas estas que os anjos anelam para escutar, entender, analisar. Então preste atenção, esse texto me prova que os anjos observam o que é dado à igreja pelo Espírito Santo, ok? Anjo observa, analisa a igreja. Um outro texto diz, para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora dos principados e potestades, através da igreja. Olha o privilégio que nós temos. O Senhor Deus Todo-Poderoso lá no céu não deu esse discernimento aos anjos. Eles querem entender. Eles querem aprender. Ok?
mas deu discernimento a nós, a igreja. Então, quando eu manifesto uma revelação de Deus, os anjos estão observando e aprendendo. Aprendem com a igreja. Quando a igreja está sendo instrumentalizada pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Mas é interessante que eles têm desejo. Anelo é desejo. Então não são seres irracionais. Ok? Não tenha na sua mente a ideia de demônio burro. Eles não são burros. Eles são muito inteligentes, sagazes, espertos, para enganar toda sorte de seres humanos. No mundo todo agora tem gente adorando coisas erradas. Tem gente adorando macaco, tem gente adorando uma pedra, e elefante, por aí, todas as sortes de animais, idolatria, a natureza, duende, gnomo, ET, toda sorte de engano. Se ele não fizesse uma gracinha, não era ele. Não defende não, Lula. Se ele não fizesse uma gracinha, não era ele. É para relaxar, porque o tema é pesado. Eu estou mostrando aqui, olha só. Vamos voltar para cá, deixa ele, vou ignorar ele. Quando dois servos de Deus ou uma igreja está reunida, como nós estamos aqui agora, no mundo espiritual tem anjo observando a gente. Ok? Nesta reunião aqui tem anjo observando a gente. Não estou falando isso para causar efeito não, irmãos. É a realidade bíblica. Mas está escrito exatamente isso. Exatamente. Isso o quê? Tem anjo? Que anjos estão aqui presentes. Os anjos do Senhor se aclamam ao redor daqueles judeus. Já deram um versículo para você, mas vou dar outros. Vou dar outros. Lá no Apocalipse, certo? Fala sobre essa ministração dos anjos a nosso favor. Até as nossas orações são recolhidas por Ele e levadas diante do Senhor. Até as nossas orações. É o texto que eu citei, que eu não sei onde é que está. Alguém procura aí, ó. Efésios 3:10. Para que agora pela igreja multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principais e potestades. Isso. Segundo o eterno propósito dele. Efésios 3:10. A igreja ministra pelo Espírito e os principados e potestades vêm, seja manifesta para ele, diante deles. Ok? Isso é muito interessante, torna a igreja poderosa. A igreja é poderosa, porque até os anjos têm que observar. Poderes, principados e potestades, nem sempre é sinônimo de demônio, viu, irmãos? A palavra principado é príncipes. Por exemplo, o arcanjo Miguel é um príncipe, é o primeiro príncipe. E a potestade é poder. Potestade é poder. Os poderes espirituais que existem aí. Ok? Avança para mim. Sendo assim, se são inteligentes e capazes de entender as doutrinas e tudo mais, também são capazes de ministrar nos ouvidos dos homens. 2 Timóteo 4:3. Vamos ler juntos? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Essa expressão é interessante, coceira nos ouvidos. Ele quer conhecer o místico, o sobrenatural. O ser humano quer ter contato com aquilo que ele não conhece. Principalmente os místicos. Abre as almas para o contato com o sobrenatural, com o mundo sobrenatural. Ok? Agora pensa num teólogo que não é de Deus. O camarada não tem o Espírito Santo de Deus, mas ele quer contato com o mundo sobrenatural. Como é que o demônio passa para ele a doutrina? Nem todos vão ver o demônio materializado. Uma visão, um vulto, ok? Mas o mundo espiritual está ali. Então ele vê um teólogo mentiroso, um falso mestre. Como é que ele vai influenciar esse falso mestre? Vai soprar-lhes a doutrina no ouvido. A doutrina é soprada. Ele está lá, ele pode estar pegando até um rolo da palavra, da lei, dos evangelhos, e ele está querendo entender, mas só que com mente carnal. Ele não tem o Espírito. Quem não tem o Espírito não entende a palavra de Deus.
Por mais que leia a língua portuguesa. Porque esse texto não é um texto natural, ele é um texto sobrenatural. O entendimento é dado pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Vocês estão me entendendo? Porque vocês têm o Espírito Santo de Deus. E não depende da minha eloquência nem da capacidade intelectiva de vocês. Depende que Deus ilumine a nossa mente. Iluminado o coração para saberdes. O saber vem através da iluminação do Espírito dentro do nosso ser. Ok? Então o que eu falo faz sentido para vocês. Mas para um homem natural é loucura. A palavra declara que é loucura. Ele não consegue acompanhar o raciocínio que vocês estão conseguindo acompanhar. Ok? Não consegue. Ele ouve a mesma coisa, o mesmo português, mas não é decifrado para ele na mente dele. Porque essa é loucura. Essa decifração do código é dado para quem tem o Espírito. Quantos entenderam o que o pastor falou? Só entenderam porque tem o Santo Espírito. Pastor, olha só, tem muitos pastores que veio para o nosso meio aqui ouvir a palavra e também não tinha conhecimento da verdade, ele não era falso profeta. Não, quando eles jogaram só ignorante. A palavra no coração dele, ele se libertou das mentiras que ele também pregava. Sim, é o que se pensa. Não eram falsos profetas, eram pastores, pregavam o que ensinaram a ele, entendeu? Então, ele, quando ele foi levado à luz a ele da palavra, no seminário ou outros lugares que os pastores foram pregar, a luz foi lançada na mente dele. Sim. Opa, o que eu estou fazendo, o que eu estou pregando? E não era falso profeta, entendeu? Mas estavam influenciados por uma falsa doutrina. Isso, o ensinamento tem um monte de cristão. Exatamente. É por isso que eu falei, a realidade da igreja hoje é diferente, ela tem que ser descontaminada. A realidade da igreja primitiva era uma igreja pura que não estava manchada. Nós partimos agora do erro para a limpeza. Assim como o próprio pastor. Eu já preguei coisa errada, ou não? Claro, tudo que recebi na infância da minha fé era o que passaram na cartilha da denominação. Eu também ensinei muito meus colegas. Claro, ensinamos errado. Mas aí quando vem a iluminação, você escolhe, opta, né? Agora eu estou vendo o que é a palavra, então, opção de escolher. E se a pessoa for iluminada e quiser manter aí a doutrina que era mais fácil, aí é diferente, porque agora ela foi iluminada. Agora não é ignorante. Diga, mulher de Deus, você ia falar. A primeira parte do início do versículo, eu tenho assim, presenciado isso dentro da minha casa. Porque quando eu fui corrigir os meus filhos, ela tem 27 anos, Beatriz vai fazer 20 agora. Quando eu vou corrigir eles com respeito à palavra, mãe, para desse papo, evolui, a senhora tem que se atualizar. Rejeitam, né? Se atualiza, porque não é mais como era, a Bíblia não é mais assim não. Hoje em dia a doutrina é outra, eu falei assim, não. A palavra. Se estiver fora daqui, não é correto. Eu tive isso para Deus e homens. Jesus não falou claramente que a casa, a própria família estaria dividida? Ele falou claramente, é um texto que não deixa margem para dúvida. A verdade, ela é uma espada, ela separa dentro de casa. Ok? Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre luz e treva. Não tem jeito, querido. Às vezes que a gente tenta evitar contextualizar, conflitar a família, porque quer manter os relacionamentos em paz. Porém, sua própria postura cristã incomoda. Você nem pregar, a postura incomoda. Você tem uma família que todo mundo bebe quando se reúne, e você não bebe, já incomodou. Ofende. Todo mundo mente, todo mundo fala uma coisa errada, fala palavrão, você não faz. Ofende, contrasta. Não tem jeito, querido. A palavra divide. Entenda a palavra. A palavra é espada. Qual é a figura da palavra? Espada que divide. Ah, pastor, mas um monte de igreja está fazendo culto da família. Olha bem, queridos. Sou 100% a favor de você investir na sua família. Mas não existe culto da família. Todo culto é para Deus. Começa por aí essa derivação. Não se faz culto para a família. A família participa do culto a Deus. Todo culto é para cima. Vai para o Deus, ó. Culto é a Deus.
e a Jesus. Ok? Não se faz culto a homens. O problema é querer aninhar a igreja, a família dentro de um contexto mais, digamos assim, menos ofensivo. O politicamente correto. Por que está antiquado a pregação? Por que incomoda tanto? Porque toca nas feridas. Você tem na sua família, às vezes, um monte de adúltero. Aí você vai falar de adultério, a pessoa se exclui. O problema é esse. A palavra da verdade não aceita a mentira. Não há comunhão entre luz e trevas. Meios termos, essa área cinza, que não é preto nem branco, isso não é de Deus. A Bíblia não tem cinza. A Bíblia tem luz, treva. Verdade, mentira. São coisas sempre opostas. Sempre opostas. Ok? Não existe meio verdade e meio mentira. Isso é coisa do inimigo. Essa mistura. Não existe. Ou é verdade ou é mentira. Ou é luz ou é treva. Ou tem o Espírito de Cristo ou não tem o Espírito de Cristo. É sempre situações bem definidas. Ok? Mas hoje vemos uma situação que parece misturada, né, irmãos? Até nas igrejas mesmo, a pessoa é meio santa, meio profana. Como é que é isso? Meio santa, meio mundana. Então essa mistura não é de Deus. Mas aqui, ó, os inimigos sopram doutrina no ouvido. Avança para mim, por favor. Só ilustrando, né? A gente umas figurinhas bem macabras aqui. Dos demônios soprando no ouvido. Avança para mim. Quem tem medo não vai querer, né? Mas às vezes ele se transveste de anjo de luz. Você quer ver? Vou dar a oportunidade. Mas olha só. Quem conhece a doutrina dos Mormons? Doutrina dos Mormons é uma aberração. É uma aberração. Tá certo? E quem entregou foi anjo. O tal do Smith lá, o Joseph Smith, ele teve visão, o anjo materializou-se para ele e entregou um outro evangelho, que é anátema. Sabe como é que terminou os dias de Joseph Smith na Terra? Ele foi trucidado pela população. Rebentaram ele na mão. Ele foi detonado, trucidado, Joseph Smith. Mas a doutrina impura dele, a Bíblia distorcida dele, está aí até hoje, contaminando um monte de gente. Às vezes o demônio se manifesta como coisa ruim, não, ele se manifesta como anjo de luz. Paulo diz isso. Oi? Maomé recebeu através de visão de anjo, e por aí vai. Tem hora que o anjo se manifesta como sendo de Deus. Agora, quando o anticristo voltar, vai se manifestar novamente. Mas o anticristo, todo mundo vai ver que é o anticristo, né? O anticristo é o anticristo. Um cara bom, né? É um cara legal. É um cara bom, salvador. O apóstolo Paulo advertiu a igreja que Satanás tem poder para se travestir de anjo de luz, e seus obreiros infiltrados se passariam por ministros de Cristo, segundo aos Coríntios 11, 13 e 15. Ok? Já o apóstolo João doutrinou a igreja primitiva a testar todos os pregadores se eram de Deus ou do espírito do anticristo. Eu não vou aprofundar o espírito do anticristo nessa lição, vou mencionar, porque faz parte, é pertinente ao contexto, mas vou gastar uma lição inteira falando sobre isso. A atuação do anticristo na igreja primitiva, ok? Aqui eu estou só mencionando o começo da batalha. Segunda carta de João, capítulo 1, verso 7. Lembrando que João escreveu isso por volta do ano 94 depois de Cristo. 60 anos mais ou menos depois de Jesus subir ao céu. E já tinha que vacinar a igreja contra os falsos pregadores, contra o espírito do anticristo. Quem pensa que o anticristo é só para o século 21 está errado. O anticristo está atuando na igreja desde o século I, desde o começo da igreja. 2 João 1,7, vamos lá? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Anticristo no começo da igreja. Anticristo atuando no ano 60. No ano 90, perdão. 60 anos depois de Jesus subir ao céu. Apenas 60 anos depois de subir ao céu. E Jonas está ensinando, o anticristo está aí.
Está aí, presente. Vocês observem a pregação. Se falar que Jesus não vem em carne, anticristo. E a gnose, ou os gnósticos, pregavam o quê? A carne é má, Jesus não vem em carne. Já começou aí a guerra. Amém? Avança para mim. Eu também que não ressuscitou em carne, é a mesma conversa. É. Falam que ele não ressuscitou. Aí tira toda a beleza da ressurreição, tira a similaridade conosco. Se Jesus não ressuscitou em carne, vai a nossa fé. Que também não vamos ressuscitar em carne. E elogiam Jesus. Não, gente, ele é muito santo, é tão santo que não tem carne. Olha só. É, sutileza. Ele é tão bom, tão santo, tão divino que não pode ter tido carne. Pastor, mas aí por isso eles colocaram uma coisa que todo mundo quer ir. O quê? Ir pro céu? É. Ele tira uma coisa, da ressurreição. Claro. Oferece um caminho direto pro céu. Maravilha. Vai, todo mundo. Tem sensacional. Tem muito engano, irmão. Se a gente fosse estudar engano por engano, a gente tinha que ficar acho que o ano todo. Um engano por aula. Se a gente for analisar todos os enganos que surgiram na época do cristianismo, eu acho que o ano todo não ia dar. Fazendo uma aula por domingo. Vou dar a vocês uma listinha dos primeiros heresiarcas, tá bom? Está escrito aí na sua lição para você saber quem foram. E uma resumidazinha no que eles pregavam. Ebion tentou criar um cristianismo judaizante, voltando à guarda da lei. Enfatizava a necessidade de uma vida de pobreza e ascetismo. O ebionismo foram os super santos que tinha que se separar de tudo, tinha que fazer voto de pobreza, não podia ter riqueza. E era muito enfatizado nos preceitos da lei. Esse foi Ebion. Cerinto, sua doutrina gnóstica dizia que a salvação é por meio do conhecimento, é a base. Também que o espírito está preso num corpo, matéria, mal, do qual deve ser liberto. Cerinto é a essência do gnosticismo que ele pregava. Menander, tem o nome dos cidadãos, né? Sucessor de Simão Mago aqui, ó. O discípulo do Simão Mago. Ok? Afirmava ser um Messias. Esse foi além. Esse foi além. Eu sou o Messias. Oh, Jesus. Oferecendo imortalidade a quem se sujeitasse à doutrina mágica. Esse foi além. Esse perturbado aí, ele oferecia imortalidade. Como é que foi quando ele morreu, né, irmão? E o seguidor dele, ué, pô, 30 anos te seguindo, tu agora tá aí seco aí, sem vida? Sem vergonha. Levantou um falso Messias. Ah, é? Na África. De vez em quando levanta um em várias partes do mundo. Eu sou o Messias. Aqui nós temos o Tupiniquim, o Henri Cristo. Aqui temos uma anedota, uma piada chamada Henri Cristo. O quê? Sim. Eu tinha um amigo que era de lá. E ele ficou triste porque o Jesus dele morreu de cirrose. Não morreu e ressuscitou. Eu esqueci o nome dele. Esse pregador que era do 666, esqueci o nome do cidadão. Ele não é brasileiro, não. Ele morreu, né? Morreu de cirrose. Cadê a ressurreição para ele ser o Messias? O miserável diz que é Jesus. Miserável. Mas tem sempre um louco desse, né, irmão? Saturnino. Quem foi Saturnino? Apareceu na Síria. O seu gnosticismo tinha influência oriental. Isso aí tem pouco para falar dele. Basílides atuou na Alexandria, no Egito. Sua doutrina gnóstica era mais fundamentada no dualismo filosófico grego. Ainda vou falar muito de filosofia, irmãos, infelizmente. Montano, no ano 180, já no segundo século, proclamou-se possuído pelo Espírito Santo e se juntava com duas mulheres que se diziam profetisas, Priscila e Maximila. Tem até o nome das criaturas aqui, irmãos. Guardaram a história, guardou o nome das criaturas. Anunciavam uma nova dispensação do Espírito Santo e a iminência do fim, com a nova Jerusalém se estabelecendo na Frígia.
mudaram o lugar da descida da Nova Jerusalém. Jogaram mais para lá, Nova Jerusalém. Percebam, eles pregavam no segundo século que ia descer a Nova Jerusalém. Uma verdade. Uma verdade. Só erraram onde ia descer, né? O local. E o tempo e tudo, né? O tempo e tudo. Mas é espertalice, né? Em cima de preceitos cristãos revelados, ele inventou a mentira dele. E assim, enganando um monte. Marcião, filho de um bispo cristão, esse aqui agora da casa de um cristão, asseverou que o Deus do Antigo Testamento, violento e vingativo, não é o mesmo do Novo Testamento, amoroso e misericordioso. Afirmou a necessidade de 2 Messias, um para os judeus e Jesus para o mundo todo. Não aceitava a salvação do corpo. Olha aqui, isso aqui negou. O Deus do Antigo Testamento é cruel, severo, mas disciplinado. E Deus do Novo Testamento. Aí, pois é. Aí sabe o que derivou, irmãos? Eles criaram mais de um Deus que criou o universo. O Deus que criou aqui embaixo as coisas materiais se chama Demiurgo. O termo usado na antiguidade era esse. O Demiurgo é o Deus de baixo. Luta contra, né? Redefine. Luta contra. É por isso que o trono de Davi lá dos profetas virou o céu. Por quê? Porque jogaram para cima, né? Onde tem um Deus mais superior. Começaram a criar vários deuses. Irmãos, é tanta loucura. Eu vou mostrar para vocês aqui. Hoje eu trouxe de novo. Aqui, ó. O livro da Igreja Primitiva, publicado em português, que me ajudou muito a enxergar. Está vendo aqui, ó? Contra as heresias. Esse é o livro de Irineu de Lyon. Ele escreveu 5 livros contra as heresias. Está compilado aqui. Em português dá mais de 500 páginas. Ele combateu uma por uma das heresias que já estavam assolando o cristianismo. E os camaradas eram criativos. O demônio é criativo. Como eu disse, os anjos não são burros. Como bagunçar o cristianismo? Então chegaram a dividir o Cristo em várias partes. Um era Jesus, um era o Logos, o outro era o Nazareno, o outro era o Cristo. Entenderam? Começaram a bipartir ali em várias entidades diferentes. Um era Jesus, o outro era o Cristo, o outro era o Messias, o outro era o Logos. Aí bagunça tudo. Ok? E aí o nosso querido bispo de Leão gastou pena combatendo. Isso aqui é mentira, isso aqui não é assim, isso aqui não é assado. Teve que fazer 5 livros para combater as heresias. O livro se chama Contra as Heresias. Parece que tinha várias correntes. Várias. E fora a mitologia, combater Hércules, Zeus, fora combater um monte de seitas orientais, ele combateu tudo que ele pôde. Pastor, para compreender isso, saber aquela questão do novo, do antigo e do novo. Quantos anos de cegueira? Sempre falar para o Senhor. 400 anos de intervalo. Só que imagina. Quanta porcaria surgiu. Ele estava sempre ali, ou seja, ele estava de acordo com esses homens, com esses filósofos daquela época. Então eles manipulavam a toda a população. E tudo quanto veio de Cristo, chegou o tempo do Senhor Jesus, e depois os apóstolos de Cristo, gente, começou a dali. Então é muito interessante a gente começar a perceber que a bagunça foi logo no começo do cristianismo. Ok? Não é. Tudo que se vê hoje não é moderno. Já tem mais de 2000 anos que está aí bagunçando o anticristo todas as coisas. Falando, mas meu tempo acabou, vamos terminar essa lição. Em 40 dias o povo de Israel já tinha colocado o bezerro de ouro. Imagina em 400 anos. Quanto tempo teve o inimigo para trabalhar? A cabala vem daí? Não, a cabala é mais moderna. A cabala é bem no comecinho, não. Cabala judaica é um misticismo judaico que veio depois. Eu não sei precisar exatamente qual século, mas é depois, é bem mais moderno. Vamos lá, avança para mim, para a gente terminar. Esse é Irineu de Lyon, acabei de apresentar a vocês aqui o livro dele, ó. Contra as heresias, tá bom? E ele é um dos apologistas. O que é a palavra apologista? Apologista é defensor.
eles tiveram que defender a fé porque estava sendo muito atacada. E entre os apologistas, vou citar aqui Justino Mártir, que escreveu duas apologias para o imperador Antonino. Ele mandou a defesa do cristianismo para o imperador da época, porque já estavam falando mal do cristianismo de diversas formas. Aí cito outros aqui, não é? Por exemplo, ali, Aristides, Tassiano e Atenágoras. Qual é o problema dos apologistas do segundo século? Tem um problema. Como o pastor Manuel salientou, nessa época que mais popular era o conhecimento greco-romano. Filosofia. Platão, Aristóteles. Filosofia. Ok? E a filosofia parece coisa boa. Quem já estudou filosofia? É chato para burro. Mas a filosofia parece coisa boa. É o homem analisando o universo. É o homem analisando as coisas. É uma coisa chata. Só que muita mentira. Porque é a mente do homem ali analisando. Sem iluminação. Ok? Então, nossos irmãos do segundo século, os defensores, os apologistas, começaram a querer defender a Bíblia com termos e proposições filosóficas. Aí vai dar ruim. É o começo do desvio da igreja. Porque se você vai explicar a palavra usando filosofia, ok? Vai misturar conceito bíblico com pensamento humano. Compreenderam? Infelizmente, tem seminários teológicos, eu vou citar exatamente um deles. O seminário teológico oh meu Deus, Igreja Histórica, batistas, presbiterianos. O seminário teológico dos presbiterianos estudam por 5 anos filosofia. Tudo isso. 5 anos. Mais filosofia do que a Bíblia. Agostinho era filósofo, né? Ele tinha muita filosofia, então, como eles adotam Agostinho. E a filosofia greco-romana era o que mandava naquela época. Só que a filosofia não é a palavra não é a filosofia. Pastor, hoje em dia, até... Avança para mim, Marcelinho. Muitos cristãos hoje, muitos, não poucos, têm que ter muito cuidado, porque ficam recebendo pelo WhatsApp e repassando mensagens com cara de bonitinha, mas que vem de... Eu estou cansado de pegar esse pessoal. Eu acho interessante, hoje tem tanto banner na internet com frase de efeito, não é? Eu acho interessante. O cidadão acha bonito o que está escrito ali, repassa, às vezes é do pai das luzes, às vezes é do Allan Kardec, às vezes é do padre não sei das quantas, às vezes é do Buda. Mas a frase é boa, né? Aí manda ver lá na rede social. Tá passando engano, irmão. Vigia. Dá uma olhada lá se não é a resenhazinha lá, se não é do inimigo. Tem gente que bota até da Meryl Streep. Frase de efeito, Meryl Streep. Aquela atriz. Tem um convite que eu recebi, aí eu achei estranho. Isso, porque uma cara de tinha. Aí eu fui pesquisar na internet, era um espírito que, como é que fala? Psicografou. Aquela mentira. E aí o crente passa adiante. Ô, falta de critério. Aqueles nicolaítas, eu li lá na patrística, que eles inclusive diziam que o amor é válido. Do jeito que for, de qualquer forma, o que importa é o amor. Olha a filosofia. É a filosofia do amor livre, né? Amor livre. Amor livre. Aí vira poligamia, vira adultério, vira tudo. Vamos terminar. Para terminar e confrontar o engano que já estava assolando a igreja, Irineu escreveu 5 livros contra as heresias. Ele fala o seguinte: alguns, ao rejeitar a verdade, apresentam discursos mentirosos, genealogia sem fim, por astuta aparência de verdade. Tem que parecer verdade. Ok? Seduzem mentes inespertos. Eu gostei dessa expressão. Inespertos. Que não tem esperteza, né? E escravizam-nos, falsificando as palavras do Senhor, tornando-se maus intérpretes do que foi corretamente expresso. O erro, com efeito, não se mostra como é para não ficar evidente ao ser descoberto. Ok? Adornando-se fraudulentamente de plausibilidade, apresenta-se diante dos mais ignorantes,
justamente por esta aparência exterior, e até é ridículo dizê-lo, como mais verdadeiro do que a própria verdade. Eu acho interessante como ele argumenta aqui. A mentira que eles aprendem, eles dizem, essa aqui é a mais verdadeira das verdades. E é a pior das mentiras. Mas tem que ter cara de coisa boa, de verdade. Avança para mim, para terminar. Eis o que dizem do seu pleroma e das formações dos eões, que querendo adaptar as velas palavras, deve ser velhas, ou belas, ali tem erro de digitação, na escritura suas más interpretações, não só nos evangelhos e não nos escritos apostólicos, procuram suas interpretações extravagantes, exegeses adaptadas, mas também na lei e nos profetas, em que se acham muitas parábolas e alegorias, que podem ser mal interpretadas por causa da multiplicidade dos sentidos, adaptando artificiosamente a sua ambiguidade às suas fantasias, levando assim longe da verdade os que não conservam fé inabalável no único Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho. Como é que é isso? Usar o Antigo Testamento, as coisas que não foram reveladas no Antigo Testamento, para distorcer é fácil. Deixa eu falar com vocês, ainda vou bater nessa tecla mais adiante, porque a maioria das interpretações modernas é figurada, não literal. Isso é uma grande apostasia. Ok? É certo que na Bíblia tem muitas ilustrações, figuras, símbolos, signos, ok? Mas eles têm um fundo real. Eles têm que ter uma aplicação real, ok? Então, por exemplo, tem uma parábola lá que fala que o Senhor levou a pontinha do cedro, aquela árvore, né? Uma árvore grande, o Senhor quebra a pontinha da árvore e leva. Se você for observar, isso está simbolizando o ser humano, que vai ser preso. Se não me engano, um rei, um monarca, que seria preso na Babilônia. Então, a ilustração, ela tem uma aplicação objetiva. Mas se você quiser distorcer isso, você pode inventar o que você quiser. Ok? Quebrar a pontinha da árvore significa o quê? Aí usa a criatividade. Não é? É só usar a criatividade. Você pega uma ilustração do Antigo Testamento que tinha uma função específica e transforma ela numa múltipla possibilidade. Muitas possibilidades de interpretação. Vocês querem ver? Antes de eu nascer de novo, depois que eu nasci de novo, Lenice fazia teologia, Seminário Teológico Betel. Eu tirava uma casquinha, porque eu não era aluno, eu ia lá e sentava na sala para ouvir algumas aulas. Naquela época, irmãos, isso há 27 anos atrás, bastante tempo, um cidadão foi pregar naquele seminário teológico. Sabe as rodas de Ezequiel? Tem uma roda dentro da outra roda, cheia de óleo? OVNI. UFO, objeto voador não identificado. Falou isso dentro de um seminário teológico. Que aquelas rodas ali eram OVNI. OVNI. Objeto voador não identificado. Ou seja, seres de outro planeta. Isso foi colocado numa palestra dentro do seminário teológico. Se você pegar qualquer coisa do Antigo Testamento e quiser interpretar do seu jeito, irmão, você vai estar fazendo um belo serviço de anticristo. Pelo espírito do engano, do erro. Porque aquilo lá não está lá para ser interpretado de qualquer jeito. Ok? Existe uma verdade, não várias possibilidades. Avança para mim, isso é a metodologia do anticristo. Tem que estar amarrado com a própria palavra. E a palavra vai revelar que aquilo ali é a carruagem de Yahvé. É o carro de Yahvé. Não tem nada a ver com o OVNI. Pensamos ser necessário mostrar primeiro que os autores dessa comédia discrepam entre si, inspirados como são, por diversos espíritos do erro. Ok? O que atuava nesses homens? Espírito do erro. E daqui pode-se entender, mesmo antes de demonstrá-lo, que a igreja anuncia a verdade segura e que eles propõem um amontoado de erro. Então, o Irineu Lyon chama aquilo que eles pregavam de comédia. Ele debocha. Eu acho tão interessante, irmão, tem uma passagem aqui, no livro dele, que ele tinha que colocar literalmente por escrito, ha, 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 ele rindo. Ele escreve assim, ha, ha, ha.
Ele está rindo, debochando daquela heresia. Ele teve que usar de bom humor, porque era tanta mentira. Ok? Terminamos? Avança aí, acabou. Tem um último texto. Vamos voltar para o texto canônico, porque isso aqui eu estou mostrando como começou a bagunça. Como o espírito do erro, né, os demônios usaram homens para pregar falsos cristianismos, que contaminaram a muitos. Mas eles terão fim, irmãos. Tem juízo para esses instrumentos do diabo. Amém? Senão você sai daqui desanimado. Pastor, agora somos herdeiros de uma série de apostasias e enganos. Graças a Deus que o Senhor tem preservado nossos corações. Amém? A iluminação veio, o entendimento veio. A gente está procurando fazer tudo amarradinho na palavra. E louvamos a Deus por isso. Mas existe juízo para esses camaradas. Vamos lá? 2 Pedro 2, de 1 a 3, igreja. Vamos ler de novo aquele trechinho que já foi lido, agora mais completo. Vamos ler? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então presta atenção, que aconteceu lá no passado e acontece até hoje. Por causa deles, o caminho da verdade é infamado. Por causa dos mentirosos, por causa dos falsos, os verdadeiros pagam um preço. Por isso muita gente não crê no Evangelho, parece uma bagunça, e é uma bagunça, como está hoje. Cada um chuta para um lado, cada um faz uma coisa diferente, não é? Essa bagunça toda tem uma origem, já estava profetizado, ok? Mas olha só, aqui diz o seguinte: farão comércio de vós, por causa de avareza. O Evangelho se tornou comercial, produto com clientes, ok? Igrejas, empresas, verdadeiras empresas, com empregados, que são os pastores, ok? Para manter o rebanho como consumidor. E é consumidor de tudo, desde água ungida, não é? Saquinho de sal, vassoura ungida, é uma loucura. É uma esquizofrenia evangélica. Pedra de Israel, lâmpadas, vende lâmpada, vende tudo. Vende tudo. É uma verdadeira simonia. Vendendo as coisas sagradas. Oi? Também, todas as derivações disso aí. Para todos os gostos, todos os clientes. Porque tudo tem dinheiro. Você quer ver um verdadeiro evangelho? Ele é gratuito. De graça recebemos, de graça damos. Quer ver um falso evangelho? Ele é cobrado. Porque tem dinheiro, tem intenções financeiras por trás. Avareza. Negócio. Farão do povo de Deus negócio. Já é hoje. O povo de Deus é o negócio desses embusteiros. Amém? Fica de pé, irmão. Acabamos a aula de hoje. Atrasou um pouquinho mais, porque também vocês tiveram que preencher a ficha. Alguém não preencheu a ficha de membro da igreja? Vai me devolver agora. Agora. À noite vou trazer mais. Para os que não vieram de manhã. Glória a Deus. Semana que vem, irmãos. Semana que vem nós vamos aprofundar mais os enganos.